Olá, alunos! Sou o professor Wanderson Ribeiro e hoje daremos continuidade ao conteúdo programático de legislação e ética de enfermagem. Vamos dar continuidade à resolução 311, de 2007, a partir do parágrafo 36. Lembrando que essa resolução, a partir do parágrafo 36, ela vai fazer uma abordagem sobre os direitos do profissional no que tange às relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros profissionais. Então, o artigo 36, ele traz para a gente a informação. Participar da prática profissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. Então, é um direito desse profissional da enfermagem participar da prática multiprofissional, ou seja, toda a prática que for contribuir para o processo de cuidado do paciente, nós podemos participar. O artigo 37, recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o número do registro profissional, exceto em situações de urgência e emergência. Então, toda prescrição que vier para a enfermagem para ser executada, ela precisa ser carimbada pelo médico e assinada pelo médico, tendo em vista que o papel e a atribuição de prescrição medicamentosa é do profissional médico. A nossa é só executar realmente aquilo que foi prescrito. Porém, temos um parágrafo único que é muito importante no que tange ao artigo 37. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar a prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Então, aquela prescrição de medicamentos, de terapia medicamentosa, que vem com uma letra ilegível, nós não temos a obrigação de executar, não temos que ter dúvida. Tá? É um direito nosso de ir lá procurar o profissional e o profissional médico prescrever de forma legível, ou seja, de forma que nós vamos conseguir interpretar a medicação, até porque depois que nós executarmos a ação da administração, a responsabilidade sobre aquela ação também é nossa. O artigo 38, responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Aqui nós já começamos a falar das responsabilidades e dos deveres. Então, é responsabilidade desse profissional assumir as ações dele juntamente com a equipe. Todo trabalho em equipe precisa ser assumido em equipe, tanto os acertos quanto os erros. Artigo 39. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exame e de outros procedimentos na condição de membro da equipe de saúde. Então, cabe à enfermagem, tanto o técnico quanto o enfermeiro, se fazer participante em todas as orientações que serão dadas ao paciente. Tá? Quando nós falamos da enfermagem, nós falamos de uma profissão que precisa aprender a contribuir no processo multiprofissional. Então, não cabe só ao médico informar o paciente, passar informações ao paciente em relação aos exames, por exemplo, que serão realizados. A enfermagem também precisa obter esta informação para contribuir no processo de ensino do paciente, no processo de educação em saúde, inclusive para informações em relação aos exames que serão realizados. O artigo 40. Posicionar-se com falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Então, posicionar-se, quando a gente pensa em posicionar-se, é lembrar que eu preciso ter posição, eu preciso ter opinião em relação ao que foi ocorrido. 41. Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Embora nós vamos ver em uma aula futura, mas esse artigo 41, ele fala bastante em relação ao prontuário do paciente, em relação às anotações de enfermagem, onde eu posso anotar e devo anotar todas as informações referentes à assistência do paciente, porém eu só posso anotar aquilo que foi executado. Eu não posso, por exemplo, inventar uma informação para incluir no prontuário do paciente em relação a um procedimento ou uma técnica, se essa técnica não foi executada. Isso é crime, eu estou mentindo as informações, por isso que friso ali que somente informações completas e fidedignas. Fidedignas, ou seja, informações verdadeiras. Proibições. O artigo 42 traz para nós. Assinar as ações de enfermagem que não executou, fazendo bem uma ratificação, ou seja,
colocando a importância do artigo 41. Então, é proibido eu assinar ações de enfermagem que não executei, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, cada profissional ele vai assinar pela ação e pelas técnicas que ele executou, ou seja, cada um se responsabiliza pelas suas ações dentro do processo de cuidado ao paciente. Colaborar diretamente ou indiretamente com outros profissionais de saúde no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação. Em relação aos transplantes, por exemplo, nós sabemos que quando eu tenho um paciente que faz morte cerebral e há a possibilidade de transplante desses órgãos, precisa-se ter autorização da família, por exemplo. Então, eu, quanto profissional, não posso contribuir com qualquer ação em relação a isso que vá contra a vontade da família. Ok? Vamos ficar atento a essa informação. Dando continuidade, então, na Resolução 311 de 2007, nós temos aí a seção 3, que traz para nós informações referentes às relações com as organizações da categoria. Então, traz para nós, como início, o direito do profissional. Aí, no artigo 44, recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções e decisões emanadas no sistema COFEM-COREM. Então, nós temos um código de ética, correto? E temos as legislações, as regulamentações que são estipuladas tanto pelo COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, e pelo COREM, Conselho Regional de Enfermagem, que cada estado tem o seu conselho regional. Então, todas as legislações, as informações que são solicitadas, que são impostas por eles, precisam ser seguidas. Então, é um direito do profissional procurar o Conselho Regional caso a instituição a qual ele trabalha precisa ou está impondo que ele execute qualquer ação que vá contra a profissão dele. O artigo 45, associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional. Então, temporariamente, existem as eleições para participar do COREM. Então, é um direito do profissional participar das chapas que vão fazer o cuidado, a fiscalização de todo o processo profissional no que tange ao COREM. Já o artigo 46, requerer em tempo hábil, ou seja, em tempo de agilidade, rápido, informações acerca de normas e convocações. O artigo 47 traz para nós requerer ao Conselho Regional de Enfermagem medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional. Então, esse artigo ele traz para nós o direito de recorrermos ao COREM quando nós formos agredidos pelo paciente, por um outro colega, ou ainda quando sofremos qualquer tipo de calúnia, de difamação ou de qualquer violência, seja ela física ou verbal. Agora, a sequência de responsabilidades e deveres, dando continuidade com o artigo 48. Cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão. Então, ele traz aqui no artigo 48 que é um direito, mas também é um dever do profissional. Eu preciso cumprir, quanto profissional, com os direitos e os deveres prestados pela profissão, no caso, prestados pela enfermagem. Eu preciso ter esses preceitos éticos legais dentro da profissão. 49. Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que firam preceitos do presente Código e da legislação do exercício profissional. Então, toda e qualquer informação que vá contra os preceitos legais do COFEM e do COREM, eu preciso comunicar, porque desde o momento que eu não comunico, eu estou participando e estou omitindo informações. Se eu omito informações, eu passo a ser responsável também pelas ações que mesmo que eu julgue errado. Artigo 50. Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Por exemplo, você foi demitido do seu trabalho porque você cumpriu o que o Código de Ética diz que você deve fazer. Foi solicitado pela instituição que você trabalha, pela sua chefia, uma ação que você sabe que é proibida.
aí você foi lá, consultou o código de ética e confirmou que aquela ação não pode ser executada. Você se nega a executar e ainda assim sofreu danos, como por exemplo, uma demissão, uma advertência verbal, escrita ou até mesmo uma suspensão. Você pode e tem o direito de ir ao Corém colocar esta informação para que eles tomem as devidas ciências cabíveis, para que eles se tornem cientes do que aconteceu e tome as decisões cabíveis contra a instituição. Já o artigo 51, cumprir no prazo estabelecido as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem. Então, tudo que foi estipulado, por exemplo, nós, quanto profissionais de saúde, profissionais de enfermagem, todo ano nós precisamos pagar anuidade. Então, nós precisamos cumprir com esse pagamento anual dentro do prazo que é estabelecido pelas instituições, ou pelo COFEM e pelo Corém. Proibições. Executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício profissional. Então, esse artigo ele já traz para a gente a informação de forma bem concisa. Eu não posso executar nada que esteja fora do Código de Ética. Se foi colocado como proibição, eu não posso executar. 57. Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então, aquele exemplo que nós acabamos de dar. Por exemplo, eu fui demitido porque eu cumpri o que o Código de Ética pediu, porém, a instituição me demitiu exatamente por isso. Foi me dada uma ordem, eu não cumpri a ordem porque, diante do Código de Ética da minha profissão, aquilo que foi me solicitado está errado. Aí depois um outro profissional aceita atuar na vaga que era minha dentro do exposto. Então, isso é proibido. Artigo 58. Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as organizações da categoria. Então, eu não posso contribuir de forma negativa, ou seja, prejudicar o serviço do COFEM e do Corém, já que eles contribuem para a regulamentação da profissão e para a fiscalização também da profissão. Já o artigo 59 coloca como informações para nós: negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem. Por algum motivo, você é solicitado que compareça ao Conselho Regional de Enfermagem e, chegando lá, você se isenta de passar as informações de forma correta ou omite, ou seja, esconde informações, ou, quando não, nega as informações que foram solicitadas a você, tá? Isso está proibido conforme o artigo 59 da Resolução 311 de 2007. Ainda no que se refere às responsabilidades e direitos, o artigo 52 traz a informação: colaborar com a fiscalização de exercício da profissão, ou seja, exercício profissional. Então, com toda e qualquer ação do Corém e do COFEM de fiscalização, eu preciso colaborar. Quanto profissional, eu preciso colaborar e entender que essas ações estão sendo regulamentadas para melhorar a profissão. O artigo 53, manter seus dados cadastrais atualizados e regularizados e suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, isso acaba trazendo para nós a abordagem em relação à anuidade. A anuidade, todo ano, precisa ser paga dentro de um parcelamento ou em uma única parcela à vista, porém, ela precisa ser paga. 54. Apor o número de categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem e assinatura quando no exercício profissional. Então, todo profissional de enfermagem ele precisa ter um carimbo onde conste lá o nome dele, a categoria a qual ele pertence, ou enfermeiro ou técnico de enfermagem, e o número de registro do Corém, porque essa é a identificação dele em todas as vezes que ele for executar alguma técnica, ele precisa carimbar e deixar ali a identificação dele que consta como uma assinatura. Já o artigo 55 fala sobre facilitar e incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades nas organizações da categoria. Então, nós podemos participar, sim, desse desempenho
dessas atividades de organização da categoria. Então, tudo que for para organizar a categoria, nós podemos participar de forma direta ou indireta. Já as proibições, o artigo 56 traz executar e determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulamentam ou que regulam o exercício da profissão. Então é proibido, eu não posso nem executar e nem determinar que outro profissional execute. Por exemplo, eu, quanto enfermeiro, determine que meu técnico de enfermagem execute um procedimento que está fora da legislação ou que é proibido pelo Corém e pelo COFEM. Então eu não posso fazer isso, nem executar e nem solicitar que alguém execute. O artigo 57, aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Então foi o que nós acabamos de falar no artigo 44. Esse artigo 57 ele vem ratificando a importância do artigo 44. Fiquem atentos. Então o que tem? Aquele mesmo exemplo que eu utilizei ali no artigo 44. Tá? Eu fui demitido do meu emprego, a instituição me demitiu porque a instituição solicitou que eu executasse um procedimento, porém esse procedimento é proibido. Aí eu não executei, fui demitido e a empresa contrata, a instituição vai e contrata um outro profissional para ficar no meu lugar e esse profissional aceita a executar tudo que eu não queria executar, ou seja, ele aceita executar os procedimentos que estão proibidos conforme o Código de Ética. Então, é proibido eu aceitar uma vaga desse porte. O artigo 58, realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as organizações da categoria. O artigo 59, negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem. Você foi solicitado que comparecesse ao Conselho Regional de Enfermagem por algum motivo e chegando lá, as informações que foram te solicitadas, você começa a omitir informações ou nega as informações. Isso está proibido. A seção 4, no que tange às relações com as organizações empregadas, traz para nós como direito, a partir do artigo 60, participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico. Quando eu falo de aprimoramento, eu posso substituir pelo sinônimo aperfeiçoamento, qualificação. Então, voltando. Do aprimoramento técnico científico do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. Então, é um direito do profissional participar de todo e qualquer movimento que vá contribuir para o crescimento profissional, desde a melhora na assistência quanto na qualificação desse profissional, que se nós pararmos para pensar, desde o momento que o profissional se qualifica, automaticamente ele tem um retorno melhor ao paciente, ou seja, a assistência dele é muito melhor, porque ele consegue se qualificar, melhorando o processo de ensino-aprendizagem dele para aplicar na assistência ao paciente. O artigo 61. Suspender suas atividades individuais, ou individual, ou coletiva, quando a instituição pública ou privada para o qual trabalhe não ofereça condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite a legislação do setor de saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. Você chega para assumir o plantão e não tem material, ou seja, o recurso material está deficiente. Ou, por exemplo, recurso humano, não tem profissionais para trabalhar. Você tem o direito de suspender as suas atividades desde que você comunique por escrito o Corém sobre a sua decisão e o que justifica essa decisão tomada. O artigo 62. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação,
a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a responsabilidade pelo exercício profissional. Então, nós temos que receber mediante as nossas ações, o nosso conhecimento teórico-científico, a nossa formação. Então, o artigo 162, ele traz isso para nós como um direito. Já o artigo 63, desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sob seus cuidados. E dispor de material e equipamento de proteção individual e coletiva segundo as normas vigentes. Então, é um direito meu quanto profissional, tá? De executar as atividades com segurança. Então, eu preciso que tenha materiais para trabalhar, até para minha segurança, os equipamentos de proteção individual, para que eu consiga oferecer assistência ao meu paciente também. E eu consiga, assim, oferecer uma assistência segura ao meu paciente. Já o artigo 64, ele coloca para nós como dever recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. Por exemplo, eu cheguei para assumir o plantão, não tem luva de procedimento. Se eu executar as ações de cuidado ao paciente sem luva de procedimento, eu estou me colocando em risco como profissional, mas eu também estou oferecendo risco ao meu paciente, porque eu vou executar ações de cuidado no paciente do leito A, do leito B, do leito C, e o que vai resultar isso? Em uma infecção cruzada, tendo em vista que eu não estou usando luva para assistir nenhum paciente. O artigo 65, formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões interdisciplinares. Então é um direito seu. Se você quiser participar, você pode participar sim, independente da categoria, seja técnico ou enfermeiro. O artigo 66, exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor de saúde. Esse artigo 66, ele traz esse direito, porém, é um artigo que fala de uma abordagem apenas para o enfermeiro. Então, cabe ao enfermeiro exercer cargos de direção. 67, ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de enfermagem, bem como participar de sua elaboração. Por exemplo, em um determinado momento a instituição que você trabalha decidiu mudar a cor do jaleco. Essa informação precisa ser te passada de forma antecipada para que você consiga, sim, participar não só da elaboração, mas acatar o que foi solicitado. 68. Registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. Por exemplo, é um direito seu, toda e qualquer ação você pode registrar. A instituição não pode te proibir de registrar uma informação, por exemplo, que vá, se for o caso, prejudicar o processo. Se você executou, você precisa registrar, é um direito seu. Dando continuidade às responsabilidades e deveres, o artigo 69, estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua orientação e supervisão. O artigo 70, estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovadas nas instâncias, deliberações da instituição. Você, técnico de enfermagem, recebe lá no seu local de trabalho um grupo de estagiários do curso técnico. Então, você pode contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem juntamente com o enfermeiro supervisor deles. O artigo 71, incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então, eu posso sim incentivar tudo que for contribuir para o processo de cuidar do paciente, para melhorar esse processo, eu, quanto profissional, posso fazer contribuição sim. O artigo 72, registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Então, já falamos disso, da informação fidedigna, e essa informação acaba se repetindo para nós aqui no artigo 72. Ó, clara,
objetiva e completa. Então, eu não posso passar uma informação de forma obscura, de forma que o leitor, o profissional que vai ler, depois não consiga entender, a informação não tá bem exposta. Ela precisa ser objetiva. Eu preciso, o livro de ordem e ocorrência, no que se refere ao registro das informações ao paciente ou até mesmo o prontuário, não pode ser um livro de história. Um registro de história onde eu faça rodeios com as informações. Eu preciso escrever de forma objetiva para que o colega ele consiga de forma rápida também entender as informações que eu coloquei ali. Assim como eu preciso escrever de forma rápida, ou seja, bem objetiva, porém completa. Não pode estar faltando informações. Vamos lá em relação às proibições da seção 4. Artigo 73. Trabalhar, colaborar ou acompliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam o exercício profissional de enfermagem. Está proibido, pessoal, não pode. 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal. Então, a ética ela já traz essa informação para nós. O mercado ele vai ter espaço para todo mundo. Eu não posso passar por cima do meu colega para obter aquela vaga ou aquele cargo. Tá? O artigo 74 fala em relação a isso. 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoa de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congenere, sem nele exercer as funções de enfermagem pressupostas. Por exemplo, você participa de uma equipe no papel, mas você não executa nenhuma informação, nenhuma assistência a isso. Você só participa no papel, isso está proibido. Tá? Artigo 76. Receber vantagens de instituições, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Por exemplo, que isso acontece bastante. Tem um paciente no determinado setor que ele não quer tomar banho, aí a família te dá um valor, um determinado valor, para você convencer o paciente a ir lá e argumentar, contra-argumentar com o paciente, para que ele receba a higiene corporal. Isso está errado. Essa argumentação e contra-argumentação, ela já faz parte da minha assistência desde o momento que eu vou lá, oferto a higiene ao paciente, ele se recusa e eu vou contra-argumentar com ele sobre a importância da higiene, sobre a importância para a diminuição da presença de micro-organismos, sobre a importância de ele deixar e participar do momento da higiene corporal, até mesmo para melhora em relação à patologia que ele está. Eu não preciso que a família me dê um benefício ou uma quantia para eu executar essa atribuição, tendo em vista que eu já recebo mensalmente para executar todas as ações de enfermagem. 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com as pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Acaba ratificando o exemplo que nós acabamos de utilizar. Tá? Então, eu não posso usar de qualquer mecanismo de pressão. Olha, dona Maria, eu só vou dar banho no seu José se eu receber alguma verba por isso, que eu já falei com ele, ele não quer tomar o banho, mas então se eu receber alguma verba eu tento contra-argumentar. Está errado, você está usando de má fé, querendo usar mecanismo de pressão para se beneficiar, para executar uma ação que você já recebe por isso. O artigo 78. Utilizar de forma abusiva o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, assediar sexualmente ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional. Então, o artigo 78 ele é um artigo muito completo, que ele fala da ética de forma bem segura, que eu não posso ter essas ações nem com meus subordinados, nem com as pessoas que estão acima ou abaixo de mim dentro de uma escala de trabalho, nem com os pacientes, com o cuidador, enfim, eu preciso ter todo um cuidado com a minha fala em relação ao meu colega de trabalho, em relação à minha chefia, em relação ao meu paciente e o cuidador desse paciente. Artigo 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem imóvel ou imóvel, público ou particular,
que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. Vamos aí com outro exemplo clássico. O paciente chega internado, o paciente que deu entrada em um acidente automobilístico, chegou lá com relógio, aliança, cordão, brinco, anel, e a enfermagem pega esses dispositivos ou esses materiais, esses adornos e utiliza, pega para si, porque o paciente chegou desacordado ou o paciente já foi a óbito. Isso é errado, conforme o artigo 79. Eu não posso me apropriar de nada que não seja meu dentro do processo de assistência. O 80. Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro. Eu não posso delegar as atribuições que são minhas para uma outra pessoa fazer. Tá? As atribuições são minhas, então eu preciso executar as atribuições que são minhas dentro do processo assistencial. Lembrando que a enfermagem faz parte de uma equipe multiprofissional, onde cada um tem as suas atribuições. Aí vamos lá para o capítulo 2, que trata do sigilo profissional. Esse capítulo é muito importante e costuma cair em diversas bancas. Direito, o artigo 81 traz: abster-se de revelar informações confidenciais de que tenham conhecimento em razão de seu exercício profissional, a pessoa ou entidades que não estejam obrigada ao sigilo. Então, eu não posso passar estas informações, eu posso me abster destas informações, tá? Eu tenho que me abster de revelar as informações. Como responsabilidade e dever, o artigo 82. Manter segredo. Então, o 81 está dizendo que eu vou me abster. E o 82 agora, quando fala da responsabilidade e dever, diz que eu tenho que manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Já o parágrafo 1, tá, do artigo 82, ele traz: permanece o dever mesmo quando o fato seja de consentimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Parágrafo 2, o segundo parágrafo: em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário a prestação de assistência. Então, se é necessário prestar-se uma assistência com base naquele fato que eu estou guardando, eu preciso, então, revelar para que a assistência seja prestada de forma adequada e eficiente, tendo em vista que nós estamos visando a melhora do quadro do paciente. Parágrafo 3, terceiro: o profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer à autoridade e, se for o caso, fiquem atentos, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. Parágrafo 4º. O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo. Então, esse adolescente, se ele é lúcido e orientado, se ele não quer passar as informações aos pais ou ao responsável, é um direito dele, desde que, quando tem aqui o exceto, isso não vá trazer riscos ao mesmo. O artigo 83. Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional. Então, enfermeiro, você precisa orientar o seu técnico de enfermagem em relação ao sigilo profissional. E você, técnico de enfermagem, ao receber a orientação do enfermeiro, precisa acatar de forma eficiente a questão do sigilo. As proibições. Artigo 84. Franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.
Por exemplo, o que é franquear? É você partilhar, você não conta tudo, mas você conta algumas informações em relação ao que você precisa, na verdade, manter como sigilo. Você está franqueando as informações, você está dividindo as informações com alguém que não participa dessa assistência. O artigo 84 traz para nós que isso é proibido. O artigo 85, divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. Repetindo, divulgar ou fazer referências a casos, situações ou fatos, de forma que o envolvido possa ser identificado. Então, eu não posso passar nenhuma informação que dê a entender que eu estou falando do paciente A ou B, no qual eu preciso ter sigilo. Com base no supracitado, eu trouxe aqui uma atividade de exercício. Vamos ficar atento, ó. Vamos praticar. Determinado paciente revela a um profissional técnico em enfermagem que é portador de uma doença infecto-contagiosa de notificação compulsória. Fiquem atentos à informação. Notificação compulsória são aquelas doenças que precisam ser notificadas para que se veja o quantitativo de pacientes com essa mesma doença e assim criem ações. Mas vamos lá. Notificações compulsórias e pede segredo sobre o assunto. Considerando o código de ética dos profissionais de enfermagem, qual deverá ser a atitude do técnico de enfermagem? Essa questão é uma questão da CBTU. Primeira alternativa, guardar em segredo a informação. B, revelar a informação na declaração de doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória. Alternativa C, informar ao paciente que, por se tratar de doença infecto-contagiosa, não poderá guardar em segredo a informação. E a alternativa D, revelar a informação ao enfermeiro responsável para que ele possa orientar os demais trabalhadores de enfermagem da equipe quanto às precauções de isolamento e mantendo em sigilo o nome do trabalhador. Então vamos começar debatendo, vamos começar de trás para frente, debatendo a alternativa D. Revelar o enfermeiro responsável. Até aí tudo bem. Para que ele possa orientar os demais trabalhadores de enfermagem da equipe quanto às precauções de isolamento? Não, está errado. Por quê? Eu, quanto profissional, eu preciso utilizar precauções de isolamento, os equipamentos de proteção individual, por exemplo, a luva, para todo e qualquer paciente, independente se ele tem uma doença de notificação compulsória, infecto-contagiosa ou não. Até porque desde o momento que eu uso no paciente A, eu não uso no paciente A e passo a usar no paciente B, pode configurar para o paciente B que eu estou tendo algum tipo de preconceito em relação a ele. A C, informar o paciente que por se tratar de doença infecto-contagiosa, não poderá guardar em segredo a informação. A B, revelar a informação na declaração de doenças infecto-contagiosas de notificação compulsória. Eu gostei mais dessa, hein? E a alternativa A, guardar em segredo a informação. E aí, pessoal, o que vocês acham, alunos? Eu vou ficar com a alternativa B. Por que eu fico com a alternativa B? Porque traz lá na resolução 311 de 2007, que nós acabamos de abordar, o artigo 82 que diz: manter segredo sobre fato sigiloso de que tenham conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu responsável representante legal. Porém, traz no parágrafo 2, no parágrafo 2º, em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário a prestação da assistência. Então, toda doença que precisa ser notificada, eu vou precisar sim preencher a notificação compulsória e isso faz com que necessite do paciente, que eu saiba da patologia do paciente e que preencha essa notificação compulsória. Para esse momento, então, encerramos esse lado, encerramos esse bloco, tá? Nos vemos em um outro momento. Abraço e bons estudos para vocês.